Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos relembrar um pouquinho a nossa aula passada? Onde eu falei sobre os tipos de textos, sobre a função social dos textos, onde nós encontramos os textos, nós até vimos vários lugares que nós podemos encontrar os textos. Falei também um pouquinho sobre a finalidade de cada um desses textos. Mas agora eu vou apresentar para vocês um livro que tem alguns textos e eu vou estar falando para vocês sobre a função de cada um deles. Então, este é o livro de textos. Para que servem os textos? Servem para comunicar, servem para divertir, para instruir, para ensinar, para expressar. Expressar, sim, para expressar uma emoção. No caso dos poemas, tem muitas expressões ali. Tem o pensamento. Os textos também servem para convencer. Mas convencer, professora? Sim, para convencer as pessoas comprarem um produto ou até mesmo para anunciar um produto. Também servem para informar e também para convidar. Estão ansiosos para conhecer esses textos? Então, eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos dois tipos de textos. Temos a história em quadrinho, que tem uma finalidade. Além dela servir para entreter, para divertir, a história em quadrinho, ela tem a sua principal função, que é esta: divertir o leitor. Certo? Nós vamos conseguindo compreender a história através dos quadrinhos. Então, é uma narrativa que ela é feita em quadrinhos. A partir de cada quadrinho, nós vamos conseguindo compreender a história. Podemos também fazer a leitura, porque muitas delas vêm com a fala, mas se não tiver a fala, nós também conseguimos compreender através das imagens, observando. E esse tipo de texto, ele é bem comum você encontrar nos gibis. Aqui nós temos a tirinha, que é bem parecida com a história em quadrinhos. Porém, a tirinha, ela tem poucos quadrinhos, de 1 a 3 quadrinhos. Certo? A tirinha também serve para nos proporcionar aquela leitura atraente. Isso mesmo, ela tem a finalidade também de entreter. A tirinha, assim como a história em quadrinhos, também pode aparecer com a fala, os balões da fala ou não. Observe que aqui, neste primeiro, nós conseguimos compreender a história observando as imagens. Muito bem. Vamos conhecer, então, agora o nosso próximo texto. Temos aqui o poema. O poema é um tipo de texto que tem a principal finalidade de expressar. Isso mesmo. O poema, ele expressa sentimentos, ele também expressa as emoções, o pensamento. Esse texto, poema, geralmente ele é escrito com versos e estrofes, em versos e em estrofes. E a notícia? A notícia também é um tipo de texto que ela tem a sua principal finalidade informar. Isso mesmo. E nós podemos encontrar estes textos, notícia, em jornais escritos, também em jornais digitais, também na televisão, no rádio, nós temos acesso às informações. Aqui eu coloquei a imagem, nós estamos observando a imagem de alguns jornais impressos, mas também podemos encontrar essas notícias em sites e até mesmo no nosso celular. Vamos conhecer mais textos e a sua finalidade? Vamos para os próximos. Aqui nós temos o convite. Para que serve o convite? Você sabia que o convite também é um tipo de texto? Isso mesmo. E ele também tem a sua finalidade, que ele serve para convidar alguém para algum evento ou para uma festa de aniversário, uma festa de formatura.
e é muito utilizado no nosso dia a dia. Quem hoje não utiliza um convite para convidar alguém? Principalmente nas festas de aniversário, não é mesmo? Então, o convite, ele é muito utilizado. Vamos conhecer mais outros textos. Temos aqui a carta. A carta também é um tipo de texto. Hoje, esse tipo de texto, a carta, quase não está sendo utilizado pelas pessoas. Isso mesmo. A carta, ela acabou sendo substituída, porque agora ficou mais fácil enviar uma mensagem utilizando o aparelho celular, seja por e-mail ou mesmo por mensagem. Ainda que seja pouco utilizada a carta, mas ela ainda é um recurso que algumas pessoas utilizam. Gostam muito de escrever cartas, preferem até escrever carta. As pessoas, utilizam estes recursos para comunicar, para falar um pouquinho de como a pessoa está em determinada cidade. Se não quiser enviar um e-mail, ela geralmente utiliza a carta, e a carta precisa ter este envelope. A carta precisa ser entregue no correio, onde ela vai receber um selo e ela vai ser enviada ao seu destinatário. Muito bem, vamos conhecer outros textos? Aqui nós temos o bilhete e a receita. Vamos falar primeiro do bilhete. Temos aqui o bilhete. Esse texto ele é usado como meio de comunicação entre as pessoas, como pequenos avisos. Lembram que na aula anterior eu até li um bilhete para vocês? Então aqui temos 3 exemplos de bilhetes, que são textos curtos, geralmente são curtos, e eles servem para comunicar uma mensagem que também é bem simples entre amigos, familiares e colegas. Aqui no nosso primeiro bilhete, eu vou ler para vocês. O que está informando este bilhete? Dona Lúcia, por favor, deixe a correspondência sobre a mesa do escritório. Obrigado, Mário. Então, aqui no bilhete traz informações que não pode faltar no bilhete. Já pensou? Você recebeu um bilhete e não sabe de quem? Ou pior, você quer deixar um bilhete para uma pessoa, mas você não escreveu o nome dela. Como ela vai saber que você deixou este bilhete para ela? Assim ia ficar bem confuso. Lembram que quando a mãe de Laura deixou um bilhete, ela colocou o nome da filha, Laura. E no final, ela também colocou o nome dela, que era quem escreveu o bilhete. Deixou lá mamãe. Assim ficou fácil para a Laura ler e saber que quem deixou aquele bilhete era sua mãe, assim como este que eu li para vocês. Já pensou se a Dona Lúcia, que é a pessoa que vai receber o bilhete, não soubesse que este bilhete era para ela? A única forma que tem para ela saber que este bilhete é para ela, Dona Lúcia, é aqui está informando. Afinal, é um bilhete, a pessoa não vai estar lá no momento que ela estiver lendo o bilhete. Certo? Nós temos outros bilhetes aqui, mas eu não vou ler, tudo bem? Só para informar para vocês. A receita. A receita também é um tipo de texto, um texto instrucional, isso mesmo. Aqui na receita, ela vem com todo o passo a passo. Tem o título, tem também os ingredientes e o modo de preparo. Aqui tem todo o passo a passo que a pessoa deve seguir para fazer a sua receita. Vamos conhecer mais textos? Temos aqui a bula de remédio, que também é um tipo de texto. Esse tipo de texto ele tem a principal finalidade que é nos orientar, ou seja, orientar a pessoa que está tomando o medicamento, isso mesmo.
Então, aqui ele vai dar todas as orientações, sem falar em outras informações que também traz a respeito do medicamento. Aqui nós temos texto instrucional, instruções de jogos. Este texto também serve para nos orientar, ou seja, para nos ensinar, nos dar instruções de como jogar. Aqui nós temos o jogo da velha. Então, aqui tem todo o passo a passo, ou seja, toda a instrução de como montar o jogo, de como jogar. Também vem falando do objetivo e da sua finalidade. Vamos conhecer mais textos? Será que temos mais textos? Sim, temos. Temos aqui o texto instrucional. Assim como a receita, que é um texto instrucional. O manual, esse aqui é manual de instruções, mas nós acabamos de ver um outro também, que também eram textos instrucionais, instruções de um jogo. Aqui o manual de instruções, ele serve para orientar, para dar instruções de como montar um equipamento e traz outras instruções também, certo? Relacionado ao produto, como deve montar. Esse aqui, ele é um manual de instrução de montagem. Então, ele está ensinando o passo a passo de como montar o equipamento. Aqui temos mais um texto. O texto publicitário. Este texto também é possível visualizá-lo nas paredes dos supermercados, nos outdoors, como esse aqui embaixo, que trazem propagandas, isso mesmo. Podem trazer também um anúncio de um produto ou a venda de um produto. Aqui temos mais um, é um cartaz de promoção. E aqui ao lado, a campanha, que também esse texto publicitário, ele traz a informação, ou seja, falando a respeito de determinada situação ou um evento, ou como este, que é uma campanha contra a dengue. Muito bem, crianças. Estes foram os textos que nós estudamos hoje. Conhecemos a finalidade de alguns textos. Gostaram? Mas lembrando que existem muitos outros textos, todos têm a sua finalidade. Mas a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!